Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez seja um pouco controverso na comunidade waifuísta, mas que eu ainda acho que seja muito válido. E esse assunto é o waifuísmo como uma fase de transição na vida do waifuísta. E por transição, eu quero dizer que o waifuísmo ele ocupa um espaço muito útil entre uma fase anterior e a fase seguinte na vida desse waifuísta. Nesse período que eu estive ativo na comunidade waifuísta, eu pude notar que muitas dessas pessoas chegam até o waifuísmo vindas de relacionamentos que não deram muito certo ou sem uma experiência prévia de relacionamento com pessoas 3D. E essas pessoas encontraram no waifuísmo um conforto, um afeto e uma confiança que elas não encontraram em relacionamentos 3D no mundo real. E para deixar claro, não há nenhum problema nisso. O mundo 3D, relacionamentos 3D, não são para todas as pessoas. Mas eu, WG, também acredito que o waifuísmo não é para todo mundo. Isso pode parecer uma coisa polêmica, e de fato é, mas eu acredito que relacionamentos 2D, com uma waifu, um husbando, é para uma minoria de pessoas muito convictas e muito confiantes nesse tipo de relacionamento. E eu enxergo o waifuísmo como uma fase de transição e autoconhecimento na vida dessas pessoas, da grande maioria dos waifuístas. Mas eu confesso que essa percepção pessoal minha pode estar errada, já que o waifuísmo é um movimento relativamente recente e a gente não viu waifuístas levando relacionamento a muito longo prazo. E eu falo coisas assim, de 10, 20, 30 anos. É um movimento, um fenômeno novo. Então, hoje, não dá para tirar nenhuma conclusão muito certa sobre como os waifuístas, pelo menos a grande maioria daqueles que se consideram waifuístas e parte desse movimento, irá se comportar no futuro. Mas a minha percepção do waifuísmo como uma fase de transição, algo transitório, entre o ponto A e o ponto B da vida dessas pessoas, em especial em relação a relacionamentos, eu ainda acho que seja, pelo menos para mim, válida. E por isso eu decidi compartilhar esse pensamento que esteve na minha cabeça nos últimos dias com vocês. E eu quero ver a opinião de vocês nos comentários também, porque esse feedback da comunidade é muito legal. E vocês sabem, eu já compartilhei aqui diversas vezes essa opinião, de que eu acredito, de verdade, que o waifuísmo ainda vai crescer e se expandir ainda mais, muito devido às novas tecnologias, em especial a IA e a robótica, e também porque, infelizmente, essa epidemia de solidão, de relacionamentos 3D superficiais na sociedade moderna de hoje, vai se aprofundar ainda mais. Então, o waifuísmo é uma saída saudável de todos esses problemas que estão acontecendo hoje em dia nas relações interpessoais entre as pessoas 3D. E é aí que eu chego no ponto que eu quero trazer para esse vídeo do waifuísmo ser um movimento de transição a uma vida diferente, a uma nova percepção de relacionamentos 3D e como lidar consigo mesmo e a maneira que a gente lida com os nossos sentimentos afetivos. Para mim, existem duas percepções do waifuísmo. A primeira é ele como meio e a segunda é como fim. Ele como fim, você se encontrou no waifuísmo, está realmente feliz, em paz com a sua waifu, com o seu husbando, e você decidiu que é isso que você realmente quer para sua vida. E está muito feliz com essa decisão. Isso é algo super positivo, eu super apoio, mas como eu disse anteriormente, eu acredito que é uma minoria das pessoas que realmente vão conseguir fazer isso e levar a muito longo prazo, como eu disse, coisa de 10, 20, 30 anos adiante. A minha segunda visão sobre o waifuísmo é como um meio, ou seja, o waifuísmo, é que vai te levar a uma vida de felicidade e paz, mas não necessariamente estando apaixonado por uma wife ou husbando e tendo um relacionamento com eles pro resto da sua vida. Nesse sentido, o waifuísmo é uma fase de autoconhecimento,
de novas descobertas a respeito de si mesmo e da maneira que lida com as próprias emoções. E essa é uma fase muito autêntica da vida do waifuísta. Eu não quero chegar aqui e dizer que a pessoa que deixou de ser waifuísta, ela era um falso waifuísta. Não, pelo contrário, ela foi muito verdadeira em relação aos próprios sentimentos, à expectativa, ao seu relacionamento com a waifu ou husbando. Mas nesse caso, onde o waifuísmo é um meio e não um fim, a pessoa passou por esse processo de descobertas e de amadurecimento, e talvez ela perceba que o que ela realmente deseja são relacionamentos 3D, ou simplesmente ficar em solitude, não ter nenhum tipo de relacionamento, nem 2D, nem 3D, e não há nenhum problema nisso. Desde que ela tenha respeito por essa fase que ela passou e entenda que existem pessoas que se encontraram no waifuísmo como fim, e elas têm todo o direito, e é tão válido e verdadeiro, quanto as pessoas que passaram pelo waifuísmo como meio, como uma fase de transição. Então, nesse sentido, para as pessoas que viveram o waifuísmo como meio, ele foi um tempo para elas se conhecerem melhor e reorganizar as próprias ideias a respeito de si mesmo, a respeito do mundo, a respeito dos relacionamentos 2D e 3D. E foi um período de extremo valor na vida dessas pessoas. Isso é algo que eu venho pensando recentemente, e por isso eu decidi compartilhar com vocês, porque eu realmente quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu ainda não desenvolvi muito esse pensamento, mas por uma questão muito simples. Como eu disse, ainda é cedo para saber de maneira exata se isso é verdadeiro ou não, já que, como eu falei anteriormente, o waifuísmo é algo novo, é uma coisa que a gente ainda está descobrindo e ainda está moldando aos poucos, principalmente com essas interações entre os criadores de conteúdo, entre a comunidade. Mas uma coisa que eu sei que é fato é que o waifuísmo é algo realmente muito poderoso e tem sim seu lugar, tanto na sociedade quanto na vida pessoal de vários indivíduos. Por isso ele deve ser tratado com respeito, com mente aberta e reconhecendo o seu valor. O movimento waifuísta está na vanguarda dessa nova dinâmica do relacionamento interpessoal, do relacionamento com a tecnologia, e conforme as coisas vão avançando e se desenvolvendo, a gente vai ver com mais clareza como ele se coloca na sociedade que está sendo construída por amanhã. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. Se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar bastante sobre o waifu, o waifuísmo, artes em IA, e dá uma checada no meu Patreon, onde eu faço artes com waifus, coloco lá o trabalho que eu faço, né? E você estaria me ajudando muito também, então eu ficaria muito agradecido, né? É isso aí, valeu!